Desejo a paz e a graça de Yeshua, Cristo. Quando seguir Jesus, custa tudo, e quando não custa nada. Texto bíblico aqui de Lucas, capítulo 9, versículo 23, assim está escrito. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olá, meus irmãos e amigos desse canal de evangelismo hoje. Eu quero fazer uma pergunta que talvez incomode você e eu. Quanto vale Jesus para você? Imagine viver em um lugar onde possui uma Bíblia. Orar a Jesus ou ser descoberto como cristão pode significar prisão, trabalhos forçados, separação da família e até a morte. Essa é a realidade de muitos cristãos na Coreia do Norte e em outros países. Organizações que acompanham a perseguição cristã relatam que os cristãos vivem sob extremo risco. Alguns são enviados para campos de trabalho e famílias também podem sofrer punições por associação. Mesmo assim, existem irmãos que continuam orando e seguindo Jesus secretamente. Agora, olhe para a nossa realidade. Nós podemos abrir a Bíblia, podemos falar de Jesus, podemos orar em casa, podemos evangelizar, podemos reunir nossos irmãos, podemos colocar uma mensagem cristã na internet. E a pergunta é, se temos tanta liberdade, por que tantas vezes não fazemos? Voltando aqui ao texto, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Observe que Jesus não disse, se alguém quer me seguir, procure uma vida confortável. Ele falou sobre renúncia. Seguir Cristo significa colocar Jesus acima dos nossos desejos, da nossa reputação, dos confortos e até da nossa própria vontade. A cruz não é apenas um símbolo. A cruz representa uma vida, realidade, a Cristo. É dizer, Jesus, a minha vida pertence a Ti. Veja essa ilustração que nos faz pensar. Imagine uma família escondida dentro de uma pequena casa na Coreia do Norte. As janelas estão cobertas, as luzes estão apagadas. A família olha para os lados antes de abrir uma pequena Bíblia. Eles sabem que, se forem descobertos, pode perder tudo. Então alguém sussurra, vamos orar, e todos se ajoelham. Talvez aquela oração dure apenas alguns minutos, mas aqueles minutos podem custar a liberdade deles. Existem relatos de cristãos norte-coreanos que precisam orar e cantar secretamente, escondidos de autoridades e informantes. Agora imagine a cena do outro lado. Aqui no Brasil, muitas vezes temos uma Bíblia aberta sobre a mesa e nem abrimos. Temos liberdade para orar, mas não oramos. Temos liberdade para falar de Cristo, mas ficamos calados. Temos liberdade para participar da igreja, mas deixamos outras coisas ocupar o nosso tempo. Eles arriscam a vida para fazer aquilo que nós podemos fazer livremente. Uma implicação para nós hoje é, então, precisamos fazer uma pergunta muito séria. Será que o nosso problema é falta de liberdade ou falta de compromisso? Talvez ninguém esteja ameaçando a nossa vida por causa de Jesus. Mas existe outra coisa tentando nos silenciar. A vaidade, os vícios, o entretenimento, os desejos, os jogos, os filmes, as redes sociais, o dinheiro, a preocupação com aquilo que as pessoas vão pensar. Às vezes, não precisamos de uma arma apontada para nós negarmos Jesus. Basta uma distração. Pedro negou Jesus diante de pessoas com medo. Nós podemos negar Jesus simplesmente vivendo como se ele não existisse. Uma aplicação para o dia de hoje é: olhe para a sua própria vida.
eu olho para a minha vida. Então, eu quero fazer algumas perguntas. Você já orou hoje? Se você tivesse apenas alguns minutos para falar com Deus, o que diria? Você já leu a Bíblia hoje? Você tem uma Bíblia nas mãos que muitos cristãos perseguidos desejariam poder possuir livremente. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Existe alguém perto de você que precisa ouvir o Evangelho? O que está ocupando o lugar que deveria pertencer a Cristo? Talvez você diga, eu não tenho tempo. Mas será que realmente não temos tempo? A Bíblia aqui nos diz em Hebreus 13:3, lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles. Nós não devemos apenas sentir pena dos cristãos perseguidos, devemos lembrar deles em oração. E mais do que isso, devemos valorizar a liberdade que temos para anunciar a Cristo. A grande pergunta. Agora imagine Jesus olhando para você, para mim, perguntando: eu dei a minha vida por você. O que você está disposto a entregar por mim? Talvez cada um de nós nunca vamos precisar morrer por Cristo, mas você precisa aprender a viver para Cristo. Talvez você não precise enfrentar uma prisão, mas precisa vencer o pecado que está prendendo a sua alma. Talvez ninguém esteja tentando tirar sua Bíblia, mas você precisa decidir abrir a Bíblia e obedecer o que está escrito. Talvez ninguém esteja proibindo você de falar de Jesus. Então, por que não falar? Fale. Podemos aqui concluir essa pequena reflexão. Não desperdice a liberdade, meus amigos, enquanto alguns irmãos precisam esconder a sua fé para sobreviver. Nós temos liberdade para anunciar o Evangelho. Enquanto alguns precisam encontrar lugares secretos para orar, nós podemos dobrar nossos joelhos dentro da nossa própria casa. Enquanto alguns correm risco para ouvir a palavra de Deus, nós temos a Bíblia disponível. Não desperdice aquilo que outros desejam ter. A questão não é apenas eu morreria por Jesus. Talvez a pergunta mais difícil seja: eu estou vivendo por Jesus, Yeshua? Porque é fácil falar sobre morrer pela fé. Difícil é morrer diariamente para o nosso orgulho, para o nosso pecado, para a vaidade, para o ego e para os nossos desejos. Lembre-se, Jesus disse: negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então hoje, não espere uma perseguição para descobrir o valor de Jesus Cristo. Valorize Jesus agora, ore agora, leia a Bíblia agora, perdoe agora, evangelize agora, abandone o pecado agora, sirva agora. Porque talvez a maior pergunta que Deus esteja fazendo hoje não seja: você morreria por mim, mas você está disposto a viver para mim? Missão final: que realmente entenda o preço que Cristo pagou. Não trata como barato a oportunidade de servir. Que Deus nos dê a coragem dos nossos irmãos perseguidos, mas também nos dê a responsabilidade de usar bem a liberdade que temos. Esse canal de Evangelismo hoje não apenas fala de Jesus, mas vive para Jesus. Deseja a paz e a graça de Cristo Jesus. Pega a visão. Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena.